Oi gente, nesse vídeo você vai aprender como fazer encaixe utilizando o Audace Supera. O Audace Supera é um gerenciador de encaixe que funciona em conjunto com o Audace Encaixe para que nós tenhamos mais agilidade e mais aproveitamento nos encaixes dos moldes. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audaces e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos em Audaces, aqui na descrição do vídeo você encontra o link da página de vendas da minha apostila de digitalização de moldes. A digitalização de moldes é uma das formas mais fáceis de ingressar na modelagem digital. Falando um pouco mais sobre o Audace Supera, ele foi um software criado para auxiliar o Audace Encaixe a fazer encaixes com melhor aproveitamento. Os mesmos riscos que você trabalha dentro do Audace Encaixe podem ter até 3% de aproveitamento a mais se feitos dentro do Supera. O Supera também tem uma vantagem, onde ele não trava a tela do seu computador ao fazer o encaixe. Então você consegue rodar muito mais encaixes por dia e o que muita gente não sabe é que ele está dentro do pacote 360 da Audaces. Então se você tem Audace 360, você também tem direito a usar o Audace Supera. Então sem mais enrolação, nós vamos para a prática aprender um pouquinho mais sobre o Audace Supera. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Audace Supera, que é um módulo do encaixe que ajuda a gente a processar, os nossos encaixes de forma a ter mais aproveitamento e também ele ajuda aí a fazer mais encaixes diariamente porque ele não trava a tela do encaixe. Vou mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui num arquivo, abrir exemplos e vou abrir aqui um exemplo feminino, camisetas e blusas, aquela blusa feminina que a gente está acostumado. Lá na pasta de exemplos da Audaces, nós temos exemplos tanto de moldes como de encaixes. Então, aqui eu já tenho um encaixe pronto, que já foi feito aqui com uma grade específica. Se eu entrar aqui nas propriedades, eu vou ver a grade, que isso aqui foi encaixado. E aí eu consigo refazer esses encaixes na versão demo ou também aqui na versão comercial do sistema. Normalmente, quando a gente usa o encaixe, a gente está acostumado a vir aqui no encaixar, colocar aqui a quantidade de tempo que ele vai ficar encaixando e também aqui configurar a janela e aí dar um OK. O que acontece quando isso é feito? O nosso encaixe começa a ser processado na tela, porém ele trava a tela e você não consegue fazer outras configurações no encaixe nem mexer em outros arquivos. Então ele meio que limita você a usar mais o encaixe, a ter mais aproveitamento. Se eu tivesse colocado ali 5, 10, 15 minutos, ia ficar 15 minutos com a tela parada. Vou cancelar aqui. Nós temos aqui, o comprimento total, desse nosso arquivo. Nós temos aqui o aproveitamento, que está 85,31 e o consumo, o consumo linear dessa peça, que seria o rendimento aqui por metro quadrado. Para enviar uma peça para o encaixe, é exatamente a mesma coisa que a gente faria, só que ao invés de vir aqui no encaixar, nós vamos vir aqui no enviar. Eu vou clicar aqui em enviar, ele vai abrir para mim aquela mesma tela, da janela de encaixe ali, para colocar o tempo, para colocar aqui as configurações. E se eu clicar em OK, ele vai enviar direto para o Supera. O meu Supera já está aberto aqui embaixo, Eu vou colocar aqui um OK. E a hora que eu for ali no Supera, eu vou conseguir identificar que a minha blusa feminina está sendo reencaixada aqui no Supera e para nosso melhor aproveitamento do trabalho, se eu vier aqui no encaixe, eu posso começar a configurar um novo modelo, que é isso que eu vou começar a fazer enquanto ele processa lá, tá? Vou abrir mais um exemplo aqui, vou pegar um feminino, vamos pegar agora aqui nas camisetes, nós vamos pegar a camisete básica feminina de manga curta. E aqui eu tenho a camisete encaixada, ela tem quase 84% de aproveitamento, aqui no encaixe. Nós temos o rendimento, tudo certinho aqui já pronto, Se eu quisesse mandar reencaixar isso aqui no Supera, era só vir aqui no enviar. Porém, eu vou fazer uma mudança aqui nesse nosso arquivo. Eu vou vir aqui nas propriedades, eu vou trocar a grade aqui, Eu vou colocar uma grade de 1P, 1M, 1G e 1GG. E vou fazer a mesma coisa aqui, com esse outro, Que são dois tecidos aqui. E eu vou mandar encaixar aqui no encaixe para a gente ter, um encaixe atualizado dessa nova grade. Então, eu vou mandar encaixar. Como eu disse para vocês, ele vai travar a minha tela, enquanto ele encaixa.
e eu vou aqui no Supera enquanto isso. O Supera aqui, gente, ele está com aquela blusa feminina, primeiro molde que nós mandamos encaixar aqui, ele está em 70% do processamento. Eu vou clicar aqui em cima, o encaixe está sendo executado ainda, ele não finalizou, né? Eu tenho aqui, ó, apenas um tecido, né, que está sendo encaixado, ele é do tipo plano, aqui são todas as informações, né? O comprimento, quando ele faz esse barulhinho, quer dizer que ele finalizou o encaixe, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ele tem, no comprimento original, né, desse nosso encaixe, ele tinha 5,40, né, que seria 5 metros e 40 centímetros de comprimento. No atual, feito pelo Supera, né, nós temos um novo comprimento de 5,37, 5,38, tá? Porque aqui ele tá com 0,8 no final, vamos arredondar para cima, 5,38. Olha a diferença aqui entre esse encaixe e esse, né? Nós temos aqui uma diferença de 2 centímetros de um para o outro. Isso encaixando com apenas um minuto ali. Então, quando eu faço no encaixe especialista, nós podemos ter um aproveitamento muito bom. Porém, aqui no Supera, o Supera ele processa esses encaixes com 3 algoritmos diferentes do encaixe. Então, ele consegue pensar de formas diferentes e chega ali a um resultado de até 3% a mais, né, de aproveitamento aí nos nossos encaixes. Pensa nisso, assim, ó, 2 centímetros aqui parece pouco quando eu coloco 1 ou 10 folhas ou 20 folhas, mas se você pensar nisso num âmbito maior, né, se você colocar 1.000 folhas, 2.000 folhas de tecido, isso aqui já faz bastante diferença de economia de tecido. Tá? Então, eu sempre aconselho a olhar os comprimentos, né? E também fazer um comparativo entre, né, os aproveitamentos. Porque, às vezes, 1% aqui, né, pode parecer pouco, mas se você colocar isso, às vezes, em centímetros, esse 1% aqui pode ser 5, 10 centímetros, né? E aí, você vai realmente ter noção que 10 centímetros em 1.000 folhas vai dar uma economia de tecido muito grande, né? Então, aqui tá finalizado. Eu vou voltar lá no nosso encaixe, pra gente ver, ó, já finalizou aqui a nosso encaixe da nossa camisa, né, com menos tamanhos, né, um tamanho de cada. Aqui, ó, o comprimento deu 3 metros, né, enquanto isso eu vou enviar lá pro Supera. Eu posso ir fazendo uma fila, né, posso ir enviando um atrás do outro, ele vai processar o primeiro, processar o segundo e assim por diante. Vou dar um OK aqui, para ele processar com os mesmos parâmetros que eu tinha aqui. Vou voltar aqui no Supera, ele começou esse. Enquanto isso, gente, eu vou clicar com o botão direito aqui na blusa feminina. Ele fica com uma estrelinha sempre que ele ganha do encaixe, né? Então, quando aqui ficou com mais aproveitamento, ele ganhou ali do encaixe. Eu vou clicar com o botão direito e vou colocar abrir arquivo. Então, o Supera, ele nunca vai mexer nos nossos arquivos. Ele apenas gerencia e faz o pensamento ali, né? Faz o encaixe. Quando a gente quiser salvar, abrir nosso arquivo, modificar alguma coisa, a gente tem que fazer esse abrir arquivo para ele voltar aqui para o encaixe. Vocês estão vendo aqui, ó, em cima eu tenho a blusa feminina, que foi o primeiro arquivo, né? Ele tinha 5,40, e aqui eu tenho o arquivo novo do Supera, já tá escrito até aqui, Audace Supera, comprimento de 5,38, né, praticamente, e eu tenho uma economia um pouquinho maior de tecido do que eu tinha no arquivo anterior. Se eu quiser atualizar esse arquivo, eu posso vir nesse aqui, clicar aqui em salvar como e salvar por cima do anterior, né? Mas se eu quiser manter os dois, manter o antigo e fazer esse novo, eu posso salvar ele aqui com qualquer nome que eu quiser. Vou colocar aqui blusa feminina, né? Vou escrever aqui do lado Supera. E vou salvar isso aqui ali. E aí, eu vou ter isso aqui tudo certinho. Ele me deu uma mensagem ali que os textos excedem os moldes. Eu posso vir aqui, né, ajeitar os moldes. Se eu quiser fazer alguma alteração aqui, né, às vezes a gente pode tentar melhorar aqui para o encaixador, né, ver se consegue fazer algumas junções aqui de retas, etc. A gente pode fazer aqui sem problema, se for possível, né? Agora, caso a gente não consiga fazer, é só salvar, tá? Então, aqui eu não consegui fazer muita coisa para melhorar aí o nosso encaixe. Só juntei aqui as retas. Quando eu junto as retas, fica mais fácil para o cortador cortar, né?
Então, a gente consegue aí fazer algumas coisas. O outro encaixe já ficou pronto, né? Então, vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui no encaixe. Posso vir aqui configurar mais encaixes para fazer, né? Tudo certo. E aqui, ele continua processando em segundo plano. E quando eu terminar aqui, é só clicar com o botão direito, vir aqui, então, em abrir arquivo. Ele vai abrir aqui, ó, começou a piscar aqui meu encaixe. Ele abriu aqui e a gente pode fazer um comparativo. Esse aqui, ele não deu tanto aproveitamento a mais, né? Ó, vamos ver, mas ele ainda conseguiu ganhar, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Ele tinha 3 metros e 2 centímetros, né? E aqui ele ficou com 3,1,97. Aqui ele aumentou aqui alguma coisa na porcentagem, então a gente consegue visualizar aí que foi melhor. A gente pode salvar esse arquivo por cima. Caso não queira, só ignorar, né? Mas caso queira, vem aqui, abre o arquivo no encaixe, vai lá, então, em arquivo salvar como e salva esse arquivo aqui, né? O legal, gente, é sempre vocês terem vários arquivos. Quem trabalha muito com encaixe sabe que a gente tem que encaixar o tempo todo e é muita coisa, né? Então, eu vou fazer aqui vou fechar um pouquinho de arquivos aqui e vou fazer uma fila grande aqui, né? Para que a gente tenha esses arquivos. Vou abrir aqui, ó, abrir alguns exemplos, né? Vamos abrir aqui nas calças, eu vou abrir a calça de ginástica, vou abrir aqui nos exemplos novamente, vou abrir feminino, bermudas e shorts, vou abrir o short de surf, vou abrir aqui, ó, no feminino também, nas saias eu vou abrir a saia transpassada, né? Então, eu tenho alguns arquivos aqui que eu vou enviar todos para o Supera. Então, é só vir aqui, se eu quiser fazer alteração, entra nas propriedades, troca, né, a nossa grade, mas eu só vou mandar reencaixar. Então, eu vou vir aqui em enviar, escolho quantidade de tempo que eu quero, né? E dou um OK. Aqui é a mesma coisa, né? Venho aqui, enviar e dou um OK. Vou colocar 1 minuto aqui para ficar mais rapidinho. Lembrando, sempre que vocês forem fazer alguma coisa no Supera, usem os mesmos parâmetros. Eu não sei qual parâmetro foi feito aqui. 5 minutos, 10 minutos, eu tô colocando 1. Pode ser que o encaixe não fique tão bom, né? Porque eu não sei como foi feito esses encaixes aqui, né? Já mandei os 3 para lá, eles estão sendo processados. Enquanto isso, eu vou fazer um novo arquivo aqui no encaixe para que a gente consiga, então, ó, novo. Vou abrir aqui uma modelagem que eu tenho aqui, vou pegar a modelagem da calça. Vamos ver. Essa calça aqui, ela é uma calça toda recortada. Eu vou colocar uma grade aqui de 1 para cada tamanho e vou colocar aqui uma largura de 1,60, que é uma calça de suplex. Então, o suplex normalmente tem 1,60 de largura, né? E aí, eu posso vir aqui e enviar também esse arquivo lá para o Supera. Fez barulhinho, já tem um pronto, né? Então, ele vai começar a processar o próximo. Mandei lá para o Supera e eu aguardo. Enquanto isso, eu vou fazer um aqui no encaixe também, para que a gente consiga, então, fazer esse comparativo. Então, acelerei um pouco o vídeo aqui, vim aqui agora na minha saia transpassada, que já finalizou o encaixe, e vou fazer o comparativo. Então, ele foi de 5,33 praticamente, né? Para 5,27. Aqui foi uma economia de 5 a 6 centímetros. Então, imagine isso num montante grande de folhas de tecido, né? Nós teríamos aí bastante economia de tecido. A gente conseguiu, do aproveitamento original, que era 88%, chegar em quase 89, 90, né? Aqui estava quase 89 e aqui chegou a quase 90. Então, foi 1% a mais, mas que no total do montante aqui deu em torno ali de 5, 6 centímetros. Então, foi uma boa economia de tecido só de ter processado aqui no Supera, né? E tem muita gente que ainda não usa isso aqui, gente. Imagina, já tem 360, né? Que é esse aqui, ó. E o 360 já dá direito a usar o Supera. Então, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Aí, vou vir aqui, ó, short de surf feminino, também vou dar uma olhada, ó. Aqui foi 1 centímetro apenas, um pouco menos, né? E o montante aqui de porcentagem também foi bem pequeno. A calça de ginástica, vamos ver. A calça de ginástica, gente, ó, ela não teve ganho, tá vendo? Ó, que ela ficou sem a estrelinha. Então, às vezes acontece. Provavelmente essa calça aqui foi processada com bastante tempo para dar um bom aproveitamento e eu coloquei pouco tempo. Então, ele não conseguiu chegar aí no montante melhor. Mas aqui você vê que a diferença é muito pouca, né? 84,38, 84,14. Então, a gente manteria o arquivo original.
E esse último aqui, né, que é a nossa calça recortada ali, né, nossa calça flare, ela saiu de 3,53 para 3,51, então uma economia de 2 centímetros aqui. E também aqui, ó, subiu quase 1%. Então, se eu quiser ver qualquer um desses aqui, é só clicar com o botão direito, abrir arquivo e voltar aqui no encaixe para dar uma olhadinha em como ficaram os nossos encaixes. Então, gente, o Supera é uma ferramenta nova da Audaces que pouca gente conhece e ele ajuda a melhorar os aproveitamentos e também te ajuda a processar mais encaixes em menos tempo. Então, antigamente a gente ficava com a nossa tela parada ali em torno de 5 a 15 minutos, agora a gente consegue processar tudo em segundo plano e consegue processar muito mais encaixes por dia. Se você quer aprender mais sobre encaixe e quer continuar acompanhando todo o conteúdo de modelagem digital, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando todo o conteúdo que eu compartilho com vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.